Bem, nessa aula nós vamos trabalhar o recurso de ressalto base varrido, nós vamos modelar uma mola de tração, e para esse tipo de modelagem nós precisamos prestar muito atenção com as nossas ferramentas de esboço e prestar atenção em suas relações. Nós vamos trabalhar também com a ferramenta de hélice e trabalharemos também com o plano auxiliar. Para a gente iniciar os trabalhos, vamos clicar em novo ou pressionar Ctrl N no teclado. Vamos selecionar o modo peça e clicar em OK. Dentro do SolidWorks, nós temos a nossa árvore ao lado esquerdo. Eu vou clicar com o botão direito sobre o plano superior, vou torná-lo visível. Ok, então agora o meu plano está visível. Eu vou renomeá-lo de médio. Vou até a aba Recursos. Na aba Recursos eu vou em Geometria de Referência e vou clicar em Plano. Eu vou criar um novo plano para me auxiliar nesse desenho. O SolidWorks está pedindo para mim a primeira referência. A minha primeira referência é o plano médio, então eu vou clicar no centro do plano médio. Por padrão, o SolidWorks me traz esses valores. Então eu vou informar que o offset será de 50 milímetros e vou definir. O plano 1 será chamado de plano superior. Novamente eu vou na aba Recursos, Geometria de Referência, Plano, vou clicar novamente na minha primeira referência, conforme o SolidWorks solicita. Cliquei aqui em plano médio. Por padrão ele vai trazer os mesmos parâmetros utilizados no recurso anterior, então eu vou inverter a distância. Vou manter em 50 milímetros e clicar em OK. O plano 2 será chamado de plano inferior. Os planos médio e inferior ficarão ocultos por enquanto, eu não vou utilizá-los, então vou clicar com o botão direito sobre o plano e pedir para ocultar. No plano superior é onde a gente vai definir o diâmetro de nossa mola. Eu vou clicar com o botão direito e vou fazer um esboço. Vou até a ferramenta Círculo. Em meu ponto de origem, ao aproximar o meu cursor, a referência de coincidência aparece ao lado do cursor. Cliquei, arrastei, cliquei novamente, ele já fez o meu círculo. Venho em dimensão inteligente, clico na aresta, puxo e vou atribuir um valor, 50 milímetros. Vou clicar em OK e vou sair do meu desenho. Lembrando que o desenho ele está definido porque há uma relação entre o ponto central do meu círculo e o ponto de origem, e também há a definição de valores. Então o desenho acabou ficando definido aqui, pois está em preto. Se nós não tivéssemos ou a relação ou o valor, nosso desenho estaria indefinido, então ele ficaria com essa aresta azul. Enfim, vamos confirmar. Confirmado, eu vou dar um leve giro aqui. Vou na aba Recursos e agora eu vou criar a curva. Vou clicar em Curvas e utilizar a ferramenta Hélice e Espiral. Por padrão, o SolidWorks vai te dar esses valores aqui. A nossa hélice vai ser definida por altura e revolução. Passo vai ser constante, não haverá variação entre um passo e outro. A altura será de 100 milímetros. Eu vou inverter a direção, ela será para baixo. Então, dentro dessa altura de 100 milímetros, eu quero uma quantidade X de revoluções. No caso, serão 15 revoluções e meia. Então, vou utilizar aqui 15,5. O ângulo inicial será de 0 grau. E o sentido da minha mola será no sentido anti-horário. Então, essa hélice está no sentido anti-horário aqui. Ela não é uma hélice cônica, é uma hélice reta, então está tudo ok. Eu vou clicar em OK. Agora nós temos definido a nossa hélice. Eu vou dar continuidade à projeção dessa hélice aqui. Com o botão direito no plano superior,
eu vou criar um esboço. Pressionando a barra de espaço, eu tenho aqui a minha ferramenta de orientação, facilmente é encontrada aqui no plano, é encontrada aqui na parte superior, tá? Você pode selecionar aqui e clicar em normal A. Eu vou utilizar a ferramenta círculo, vou até o meu ponto de origem, clico, arrasto, clico novamente. Vou utilizar a ferramenta de dimensão inteligente, vou atribuir um valor, o valor será de 50 milímetros, tal como o primeiro círculo, e vou fechar o diálogo. Com o nosso esboço definido, eu vou fazer algumas alterações. Vou utilizar a ferramenta linha de centro, do nosso ponto de origem até o nosso quadrante, eu vou criar a nossa primeira linha, vou sair do comando pressionando a tecla ESC, de linha de centro, do nosso ponto de origem. Eu vou até o nosso quadrante novamente, com a tecla ESC, vou sair do comando. Nota-se que a linha de centro também já está definida, ela não está solta. Se eu tentar arrastar essa linha, o programa não permite, ok? Então, eu vou sair aqui das propriedades dessa linha e eu vou recortar essa parte de fora. Esses dois pontos que intercepta a minha aresta, ou seja, esses dois vértices, estão dividindo as linhas. Então, vou utilizar a ferramenta de aparar entidades. Vou usar a aparagem ativa, eu prefiro dessa maneira. Se você quiser usar outro tipo de aparagem é possível. Mas enfim, eu vou clicar do lado de fora e arrastar. Ao clicar e arrastar, eu fiz o meu corte neste ponto vermelho ao lado do meu cursor. Ok? E o que sobrou para mim foi o quê? Foi esse intervalo entre uma aresta e outra aresta. Então, esses dois vértices aqui e essas arestas estão definindo para mim o meu arco. Por questão estética mesmo, eu vou deletar esse valor de cota e vou adicionar a cota somente naquele ponto que sobrou, ok? E vou confirmar. Confirmei, o nosso esboço permanece definido. Agora eu vou utilizar a ferramenta de arco de 3 pontos, lembrando que se não tiver selecionado o arco de 3 pontos, basta clicar na seta, e nesse menu drop down aqui, você tem as opções de arco. Então, arco de 3 pontos, vou clicar em uma vértice e vou clicar no nosso ponto de origem. O nosso esboço está solto. Ao puxar o meu esboço, nota-se que ao aproximar da linha de centro ali, essa linha de construção, o centro do nosso arco é atraído por essa linha. Então, quando for atraído, eu vou clicar novamente para fechar o diálogo, ok? Então, eu vou clicar aqui em ok, fechei o diálogo, vou pressionar ESC para sair do comando de linha. Nota-se que agora nós temos uma espiral. No plano superior nós não vamos trabalhar nada mais agora. Eu vou confirmar, vou girar, ok? Nós temos então a continuação da nossa hélice, que vai se tornar uma espiral através daquele esboço que a gente fez. E eu vou continuar o nosso desenho no plano direito. Então esse plano superior ele vai ficar invisível. Eu vou até minha árvore, clico com o botão direito sobre ele e peço para que ele seja ocultado. Agora em meu plano direito, eu vou clicar com o botão direito e pedir para esboçar. Também vou clicar com o botão direito e pedir para ele exibir. Ele vai ficar visível para a gente. Nós vamos até a orientação das nossas vistas e vamos clicar em normal A ou pressionar Ctrl 8 aí no nosso teclado. Eu vou criar uma linha de centro
desse ponto central até o canto aqui, né, até o final do nosso esboço. Então, quando aparecer a relação de perfuração e de coincidência, eu clico, arrasto até o canto. Quando aparecer novamente as nossas relações, eu vou clicar novamente. Eu não vou sair do comando de linha de construção. Eu vou puxar uma nova linha de construção para a parte superior. Cliquei, não vou me importar com os valores agora. Então vou pressionar a tecla ESC para sair do comando. Nota-se que o ponto está em azul, então a minha linha é horizontal. Eu não consigo puxar ela para o lado, porém o meu ponto faz com que ela possa ser maior ou menor. A gente então vai definir a altura dessa linha aqui. Agora sim. Cliquei, arrastei, digo que o valor é de 25 milímetros. Vou fechar o diálogo. Nota-se que o nosso esboço está definido. Somente o ponto central que está indefinido aqui, né? Ele está solto. Então, com esse ponto solto, o que eu devo fazer? Eu vou girar um pouco a minha vista. Vou utilizar a ferramenta de seleção aqui. Seleção. O final do meu esboço no plano superior tem um ponto. Então, eu vou clicar sobre esse ponto. E também vou clicar sobre o outro ponto que é do plano que nós estamos desenhando agora, pressionando a tecla Ctrl. Com os dois pontos selecionados, eu vou informar que eles são coincidentes. E vou clicar em OK. Agora o nosso ponto está definido. Então, nosso esboço não pode ser modificado se a gente tentar arrastá-lo, somente se a gente mudar os parâmetros. Eu posso mudar o parâmetro aqui de 25 para um número maior ou um número menor. OK? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Ainda nesse plano, eu vou clicar aqui com a minha barra de espaço e vou transformar em normal A. Nós vamos utilizar a ferramenta de arco de 3 pontos. Eu vou clicar sobre este ponto e também vou clicar sobre o outro ponto. Nota-se que ao aproximar o cursor, o meu snap fica disponível. Nós temos agora o seguinte, um arco solto. Então a gente precisa definir alguns valores aqui, né? Algumas relações. Eu vou puxar ele para a parte inferior. Se eu puxar um pouquinho mais, nota-se que o magnético vai trazer uma linha da aresta da esquerda, do vértice da esquerda até o centro e da aresta inferior até o centro. Eu posso utilizar isso como referência e clicar. E ele já vai definir aí o meu desenho. Eu vou utilizar a ferramenta de linha, vou clicar nesse vértice, vou puxar até aqui a parte superior. Agora eu estou usando a ferramenta de linha cheia, tá? Ele vai fazer parte do meu caminho. Vou atribuir o valor de 20 milímetros. Vou até a minha ferramenta de seleção. Nota-se que o meu desenho está solto, porque eu não disse para ele que essa minha linha é uma linha vertical, nem horizontal, eu não atribuí valores a isso. Então eu preciso clicar com o botão direito sobre a linha, ou então selecionar com o botão esquerdo, e aqui no quadro do lado esquerdo eu digo que ela é uma linha vertical. Agora sim a nossa linha está definida. Vou utilizar novamente a ferramenta de linha de centro. Desse vértice até aqui mais ou menos, eu vou informar ao programa que há o valor de 50 milímetros. Ele vai determinar o diâmetro do arco que eu vou fazer aqui, tá? Então vamos lá. Vou utilizar novamente a ferramenta de arco de 3 pontos, seleciono a ferramenta, venho até esse vértice. Nota-se que no meu cursor
a referência está disponível novamente. Cliquei, vou até o outro vértice, clico, nós temos o magnético, onde ele vai puxar até aquela linha de centro e vou clicar. Vou pressionar a tecla ESC, clico do lado de fora e noto que o meu esboço também está definido, ele não está solto, então eu posso clicar e arrastar que eu não vou ter problema. Vou utilizar a ferramenta de linha, vou clicar novamente no vértice e vou puxar até esse ponto aqui, ó. Eu não cliquei, eu só parei o mouse em cima e arrastei. Clica com o botão direito, selecionar. Ele é uma linha vertical, porém o nosso ponto está solto. Por quê? Porque mesmo que eu tenha utilizado esse ponto como referência, não significa que o esboço esteja definido. Então eu vou atribuir um valor a essa outra linha, vou clicar com a ferramenta de dimensão sobre a linha, cliquei, 50 não, poxa, foi muito, hein? 25 milímetros aqui, ok? Então nós temos a nossa primeira parte definida. Eu vou sair da primeira parte aqui e agora eu farei o mesmo na parte inferior. Então nós vamos utilizar o plano inferior. Enquanto isso, o nosso plano direito vai ficar oculto, plano inferior ficará visível. Vou pedir para exibir. E sobre o plano inferior, eu vou fazer o meu novo esboço. Barra de espaço, normal A ou Ctrl 8. Agora, nós vamos utilizar novamente a ferramenta de círculo. Nós vamos fazer o mesmo processo, só que de uma maneira inversa, tá? Não o processo inverso em si, mas o desenho inverso, eu quis dizer dessa maneira. Então vamos lá. Criei um novo círculo, vou atribuir o valor de 50 milímetros, lembrando que ele está relacionado ao nosso ponto de origem. Vou fechar o nosso diálogo. Dessa vez eu vou utilizar a ferramenta de arco de 3 pontos novamente. Lembrando que antes de utilizar a ferramenta a gente precisa ver em ferramenta de linha de centro. Cliquei em linha de centro, vou até o nosso ponto de origem, venho até a tangente, ok, saio com a tecla ESC, vou utilizar novamente a ferramenta de linha de centro, vou do ponto central, agora para a parte superior. Antes nós íamos para a parte inferior, correto? Agora nós vamos para a parte superior aqui. Nota-se a relação, clicou, ESC, nosso esboço também está definido. Nós vamos cortar a parte externa. Se eu quiser adiantar o meu processo, eu posso fazendo da seguinte maneira. Vamos experimentar isso. Você vai clicar em arco, vai vir desse vértice ao outro vértice. Lembra do magnético? A hora que ele puxar para a nossa linha de construção, a nossa linha de centro, eu vou clicar novamente e vou pressionar a tecla ESC para sair do comando. Lembrando que ele já me deu a definição aqui do arco, ele já está definido. E também tenho o que? Tenho esse vértice e esse outro vértice. Então eu posso cortar agora esse nosso círculo com a ferramenta de aparar. Cortei. Só que aqui ele está dizendo que meu esboço está sobredefinido, porque eu tirei a relação do nosso círculo aqui. Isso acontece quando a gente cria um arco, porque antes isso daqui era um círculo e eu transformei ele em arco. E a nossa relação não está mais relacionada ao círculo. Por quê? Porque ela tem um conflito aqui. Não tem problema, a gente vai fechar o diálogo. É importante que isso aconteça justamente para quê? Para que você aprenda a identificar possíveis erros que acontecem aí durante o esboço, ok? Primeiro, o que eu devo fazer? Eu vou selecionar as minhas relações, selecionei essa primeira relação aqui, lembrando que eu devo clicar sobre ela, ela vai ficar em azul, você pode deletar, só pressionar a tecla Delete, automaticamente o meu esboço já não está mais sobredefinido.
Por questão estética, eu vou selecionar a dimensão disponível aqui, vou deletar, vou utilizar novamente a minha ferramenta de dimensão e clicar em arco, somente para definir. Vou manter os mesmos valores, ok, cliquei do lado de fora e vou sair do meu esboço. Agora nós temos, lá embaixo, ó, nós temos a nossa hélice que emenda com o nosso esboço aqui. E vamos fazer o seguinte, esboçar agora no plano direito para definir o caminho total da nossa mola. Então o esboço inferior vai ficar oculto, plano direito, botão direito, exibir. Plano direito, botão direito, esboço, barra de espaço e transformar em normal A. Nós vamos fazer o mesmo perfil de maneira inversa aqui na parte inferior. Fazer isso, vamos em linha de centro, vamos até aquele ponto central lá. Lembra que quando a gente aproxima o nosso cursor, aparecem as relações. Vou clicar sobre este ponto e irei até o ponto final ali onde aparece o nosso ponto de perfuração e o ponto de coincidência. Cliquei, não vou sair do comando de linha de construção, eu vou puxar ela para a parte inferior. Nota-se que ao puxar ao lado do meu cursor aparece a relação dela, informando que ela será uma linha vertical. Cliquei, está ok, agora eu pressiono ESC para sair do comando, lembrando que o meu ponto está solto, a minha linha não, mas o meu ponto sim. Então a gente precisa adicionar uma dimensão. Venho em dimensão, clico, atribuo o valor de 25, defino aqui, o meu ponto central, nota-se que ele está em azul, está solto também. Por quê? Porque eu ainda não atribuí relação dele com o meu esboço. Cliquei no ponto central, cliquei no meu outro ponto e vou informar que eles são coincidentes. Dou ok, clico fora, pressiono a tecla ESC aqui, então eu tenho meu esboço definido. Agora eu vou criar um arco de 3 pontos, clicando naquele ponto e neste outro ponto. Lembra do magnético? Então aqui ele já está dizendo para mim, ó, ao lado do meu cursor ali, ele vai aparecer ele aparece para mim sempre as coordenadas, né? Ele está dizendo que o ângulo é de 90 graus, que o raio é de 25. Se eu diminuir isso daqui, o ângulo vai ser de 78 graus e 51 segundos e um raio de 27,94 milímetros. Então, puxando para o magnético aqui, puxei, cliquei, ok, vou pressionar a tecla ESC e o nosso esboço está definido. Vamos utilizar a ferramenta linha, daqui até aqui eu vou dizer que tem o valor de 20 milímetros. Vou utilizar novamente a nossa ferramenta de linha de centro, deste ponto até aqui mais ou menos. Vou definir um valor para essa linha. Esse valor será de 50 milímetros. Essa linha é uma linha horizontal. Ok, vamos utilizar novamente a ferramenta de arco de 3 pontos. Clico de uma ponta a outra, de um vértice ao outro. Vamos utilizar o magnético, lembrando que automaticamente ele vai aparecer as referências lá, ele está a 180 graus e um raio de 25. Então quer dizer que ele já está definido. Continuando com linha, vou clicar em linha. Vendo aqui, o SolidWorks já informou para mim que essa linha está na vertical, porém o meu ponto está solto. Ok. Eu vou em dimensão. Vou utilizar a ferramenta de dimensão. E informo que são 20 milímetros. Clique em OK para fechar. Agora nós temos o nosso esboço completamente definido.
Então aqui a gente já tem todo o perfil da mola. Plano direito eu vou transformá-lo em oculto. Nós vamos salvar o nosso desenho por enquanto, então eu vou clicar em salvar, salvar como. Mola de tração. Eu vou salvar como arquivo 2 porque eu já tenho um arquivo pronto. Bem, na próxima aula nós vamos falar sobre o recurso em si e vamos aplicar esse recurso.